começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Deixa eu lembrar que você também pode assistir o Antenados de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv. Hoje vai ser muito bom o programa, nós vamos falar sobre as bem-aventuranças. Jesus, no Sermão da Montanha, estava passando ensinamento sobre o que é a verdadeira felicidade. E foi muito interessante porque ele passou alguns conselhos ou algumas promessas, nós vamos debater sobre isso, que ele condiciona. Se você for assim, você receberá isso. Se você for desse jeito, você receberá isso aqui. Nós vamos falar para que ele estava falando. Aquilo é para salvos, para não salvos. Muitas pessoas interpretam também que ele estava meio que dando uma injeção de ânimo para os seus discípulos que estavam passando por algumas dificuldades, por injúrias, por calúnias. Isso às vezes acontece também na igreja. Pastores pregam, mas com target, vamos falar assim, mirando a sua liderança, porque estão passando por alguma dificuldade. Será que esse era o caso ali para quem Jesus estava falando? E qual era a finalidade? Aquilo eram ensinamentos ou aquilo de fato eram promessas? E será que as bem-aventuranças é para essa vida? Aquilo que nós vamos receber se nós formos, segundo Jesus falou, é para essa vida ou para a vida eterna? Só depois da vinda de Jesus ou após a morte que nós vamos, por exemplo, deixa eu ler algumas bem-aventuranças para vocês aqui. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os que choram, porque serão consolados. Os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Isso será para essa vida agora. Para falar um pouco sobre as bem-aventuranças, eu recebo ele que é bacharel em teologia e pastor da Assembleia de Deus em Santa Cruz, pastor Sérgio da Costa. Pastor, bem-vindo ao Antenados. É um prazer muito grande mais uma vez estar aqui. Isso é muito bom falar, porque tem dois tipos de bem-aventurança, né? Bem-aventurado quer dizer feliz será. Onde você colocar a mão, Deus vai prosperar. A bem-aventurança juntar tesouro no céu e a bem-aventurança juntar tesouro na terra. São duas diferenças. Nós vamos falar sobre isso aqui hoje. Qual das duas Jesus ensinou? Ensinou as duas. Opa! Vamos falar com isso também com ele, que é pastor presidente da Igreja Vida e Comunhão em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, pastor Carlos Portela, meu amigo. Bem-vindo ao Antenados, pastor. Boa tarde, a paz do senhor André, a paz do seu pastor Sérgio, pastor Amadeu. É muito bom estar aqui novamente. Olha, queridos, o pastor André falou tudo aqui, quando ele disse que a bem-aventurança está condicionada. Eu quero trabalhar muito essa questão do condicionamento à bem-aventurança. Eu creio que Deus vai nos abençoar e você também, telespectador. Bem-vindo, pastor. Também recebo ele, que é pastor, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Internacional Europa Brasil. Ele é teólogo, também conferencista internacional, pastor Amadeu Vieira. Pastor Amadeu, bem-vindo ao Antenados. Que bênção, glória a Deus, seja louvado o Senhor pela oportunidade de estar aqui na Rede Boas Novas, essa TV que só cresce cada dia. E o tema é muito maravilhoso, muito atual, e Jesus sempre chocou os homens na via de pensamento deles, na viagem dos homens. Quando os homens estão vindo, Jesus está indo. Quando eles estão indo, Jesus está vindo. Já está voltando. O maior seja o menor seja o maior. O que quer servir seja servo de todo. E a bem-aventurança é isso. É uma proposta diferente para aquela sociedade que era uma sociedade hipócrita, religiosa, materialista. E a gente está aqui para pontuar nessa hora. Bem-vindo, pastor. Você pode participar conosco durante o programa. Vamos colocar o contato do Antenados na Geral na sua tela para você interagir conosco durante esse programa inteiro. Deixa eu iniciar a falar um pouco sobre isso. E eu vi alguns documentários até que tem na internet, as pessoas pregando, pregações, mensagens sobre bem-aventuranças. E foram em vários escopos de fato diferentes. Falaram, ali ele estava dando conselho, ali ele estava desafiando o povo. Já eu vi até interessante. Ele falou, não, André, os discípulos estavam passando por várias dificuldades e muito do que foi dito ali era pensando neles, na liderança que Jesus estava trabalhando, estavam sofrendo injúrias, tudo isso aqui, já haviam chorado, haviam sido humilhados, enfim. A gente pode abordar isso aqui de vários aspectos, né? Para quem foi isso, de onde vem, mas como é que vocês entendem, se a gente pudesse resumir, o que vocês entendem que é a bem-aventurança? É um desafio, como falou o pastor Amadeu, é uma proposta diferente, André, isso aqui é uma proposta diferente de pensamento, porque aqui, para o cara ser exaltado, ele tem que pisar na cabeça dos outros para chegar em um local. Jesus está falando, se você for humilde, você será. Então, assim, são ensinamentos, são conselhos, são promessas, são desafios. Como é que você entende, pastor Sérgio, pastores, as bem-aventuranças aqui? Bom, bem-aventurado é uma pessoa abençoada por Deus em tudo que ele faz, né? Agora, nós temos que saber dividir algumas coisas aqui. Porque tem gente que acha que a pessoa foi curada ou tem uma vida muito próspera, que ela é muito bem-aventurada. Mas a Bíblia relata que tem dois tipos de tesouro. A gente vê entre o rico e o Lázaro. A palavra de Deus diz que o rico era rico aqui na terra, mas Deus não sabia nem o nome do rico.
E o do Lázaro, que era pobre, juntou tesouro do céu, e Deus diz o nome dele, Lázaro. E ali Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para outra parte, né? E tem o tesouro que ele é ajuntado no céu e o tesouro que é ajuntado na terra. Outra coisa também, as pessoas que pregam prosperidade, a prosperidade não está na mão do diabo, está nas mãos de Jesus. O diabo apareceu no monte e disse para Jesus assim: olha, Jesus, toda essa riqueza do mundo aqui foi me dado. Se você prostrar e me adorar, eu vou te dar ela. E Jesus negou aquilo ali. E mais adiante, nós vamos ver que Jesus, vencendo o diabo, ele disse assim: é-me dado agora todo o poder em cima no céu e aqui embaixo na terra. Aí Jesus recebeu todo o poder aqui na terra. Então, se ele recebeu todo o poder, não está mais na mão do diabo. A riqueza, a prosperidade está nas mãos de Deus, né? Você ser bem-aventurado, feliz em tudo, está nas mãos de Deus. Mas uma coisa que é interessante, acho que o pastor Carlos levantou isso, André, está nas mãos de Deus, mas existe uma condicional também aí, Então, para ser um... Porque bem-aventurado, se a gente fosse botar nas palavras de hoje, é feliz. Feliz é a pessoa que faz isso porque ela receberá isso. Então ela tem que fazer algo ou ser algo. Então, a Bíblia ela sempre vai nos levar para esse caminho que o homem ele vai ter que tomar decisões. Você observa, por exemplo, Malaquias, no período em que ele profetizou, ele vai dizer no capítulo 3, no versículo 10, sobre o homem estar roubando a Deus. Aí no versículo 12, o Malaquias vai falar sobre bem-aventurança. Ele vai dizer, ó, vós vos chamareis uma terra deleitosa. Aí ele está falando de uma bem-aventurança. E vos chamarão de bem-aventurados. Só que Deus condiciona essa bem-aventurança no versículo 10, quando ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Havia ali estabelecido por Deus, não é, um propósito, qual? Você vai andar em fidelidade e eu vou torná-los bem-aventurados. Então, e o próprio Jesus ele vai confirmar isso quando ele fala das bem-aventuranças, porque ele está dizendo, olha, os mansos herdarão a terra. Ou seja, existe uma condição para se ser bem-aventurado, segundo a ótica bíblica. E o próprio Malaquias, ele, no versículo 15, ele vai falar sobre o povo estar considerando os soberbos por bem-aventurado, porque eles até enriqueciam e prosperavam. Mas era o povo que reputava, que considerava os soberbos como bem-aventurados. Isso não mudou. Hoje ainda é assim. As pessoas têm esse erro de olhar para alguém e julgá-la pelo que ela tem, pelo que ela possui, pelas coisas que ela tem, ela ser uma pessoa bem-aventurada. Quando, na verdade, o fim determinará isso. E o bem-aventurado de Deus, na minha opinião, em bíblica também, é aquela pessoa que ela é bem-aventurada dentro dos princípios da palavra. Fugir do princípio da palavra de Deus, essa bem-aventurança, ela é pseudo, ela é temporal. Ela vai acabar muito em breve, é o que eu creio. É interessante que Jesus, enfim, enumera, e não é só no Sermão da Montanha que aparece talvez bem-aventurança, mas tem outras situações, mas é interessante isso que o pastor Carlos falou. Eu não vejo Jesus falando, feliz, que é a mesma coisa que bem-aventurado, feliz é o homem que tem. Ele nunca fala ter, ele fala, feliz o homem que faz, feliz o homem que é. Ter, então, já exclui. Jesus, acho que ele nem abre o debate sobre ter faz alguém ser feliz. Ele fala que ser. Feliz ser ou ser feliz é quem faz. Porque a ótica de Deus, na ótica de Deus, os valores são outros, diferente da ótica do homem. Hoje nós temos ter para ser, né? Mas com Deus não, você tem que ser. O indivíduo pode morar lá nos ribeirinhos e pode ter uma vida rica, preciosa diante de Deus. E dentro daquele contexto em que ele está inserido ali, ele é abençoado em relação a aquele grupo que mora ali naquele contexto social dele. Então Deus ele sempre trabalha assim nessa contramão do pensamento, da sabedoria dos homens. Outro detalhe, para pontuar aqui a fala dos meus companheiros, é que toda a bênção de Deus é condicional, precedida de uma condição. Se hoje me ouvires, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus,
tendo cuidado de guardar tudo isso aqui que eu te ordeno. Ó, você vai ser cabeça e não cauda, estará em cima e não embaixo. Então, a bênção é precedida de uma condição. Voltando aqui um pouquinho na palavra inicial, das linhas de pensamentos que o André trouxe, Deus não é como o homem, como coach, né? Estamos vivendo uma geração aí de coach, de treinadores, de motivadores. Deus não trabalha com motivação, mas, vamos dizer assim, ele desfruta da eternidade, ele é o pai da eternidade. Então, quando Deus te motiva, na verdade, ele já foi lá na frente, já foi no teu futuro, então ele sabe o que está te orientando. Ele sabe por que está dizendo, ó, se você for humilde, você vai ser exaltado. Ó, anima-te, bem-aventurado aqui, bem-aventurado esse que tem fome e sede de justiça, ó, vai embora. Não é só uma motivação, é um conselho mesmo. É um conselho, uma motivação seguido de princípios por conhecer o amanhã, não é verdade? Então, Deus é assim, e eu louvo ele por isso. Agora, uma coisa interessante, enfim, vou começar, mas muito das bem-aventuranças e do que nós vemos como resultado, né, resultante disso, de herdarão o reino dos céus, serão consolados, serão justiça, serão fartos. A maioria, não a maioria, quase todos, se eu puder ver aqui, alguns têm, claro, mansos e misericordiosos, que é a questão mais de caráter, eu disse, mas a maioria deles aqui parece muita coisa ruim, né? A gente, né, vem realmente no contrassenso do que nós esperamos, ou não ensinamos, mas o que esse mundo e talvez o que nós aprendemos com os ensinamentos do mundo. Porque está falando aqui, vamos lá, felizes, deixa eu pegar, aí ser humilde de espírito falando de humildade, serão os que choram, são os que têm fome e sede de justiça, ou seja, fome e sede de justiça, está sendo injustiçado e está pedindo justiça. Os pacificadores, os perseguidos por causa de justiça, aqueles que são injuriados e perseguidos pelo meu nome, parece que é uma carga muito grande de sofrimento aí. Porque, André, tem que se observar, pastor, parece que assim, é feliz quem sofre. Eu não estou falando de fazer apologia ao deserto, né? E ao sofrimento. Mas existe isso aqui. A experiência do salmista, no Salmo 106, ele vai falar sobre direitos e justiça. O Salmo 106 fala sobre direitos e justiça. Bem-aventurado aqueles que em todo tempo observam o direito e faz a justiça. Então, quando eu caminho observando direitos e fazendo a justiça, aos olhos de Deus, eu sou uma pessoa bem-aventurada. Porque não há como o justo perecer. Porque lá em Malaquias mesmo, no capítulo 3, no versículo 18, que é o final, Deus ele resume toda aquela promessa de bem-aventurança dizendo, e novamente vereis a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus, entre o justo e o injusto. Então, o bem-aventurado é o que observa direito e pratica a justiça. Caminhando nesse viés, você automaticamente não vai andar em soberba, porque o soberbo tem que sobrepor-se sobre alguém. Alguém tem que ser humilhado para que você seja considerado soberbo. Para dar ibope a ele. Então você jamais vai desprezar o pobre, porque você observa a justiça, o direito. Então, aos olhos de Deus, todos têm direito. Então, quer dizer, automaticamente, aos olhos de Deus, você é uma pessoa bem-aventurada. Bem-aventurados mansos, por exemplo, Salomão, 40 anos de governo sem guerra, herdarão a terra. Quem foi Salomão com a sua mansidão? Então, Deus é magnífico. Perfeito. Eu até iria propor aqui uma salva de palmas para esse Deus. Perfeito, exatamente, perfeito. Vamos para o rápido intervalo, a gente acaba com salva de palmas para Deus, a gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos. E deixa eu também entender o seguinte, o bem-aventurado, qual é o relacionamento entre uma bem-aventurança e salvação? Bem-aventurado é uma pessoa salva ou não? Posso ser bem-aventurado, mas não necessariamente ter a salvação. Porque o resultado da bem-aventurança vai ser colhido nesta vida ou depois que Jesus voltar, depois que formos para a eternidade. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.